Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. Eu comecei a fazer o vídeo ontem, mas eu tive que dormir, então eu vou continuar agora. São 8 horas e 58 minutos na Alemanha, hoje é dia 15 de janeiro de 2019. Continuando. Elvis Presley, não existe essa imagem de Elvis Presley. Todas essas pessoas famosas que as pessoas seguem, adoram, idolatram, elas são outras pessoas na verdade. Vocês podem procurar mais informações sobre isso nos vídeos com o tema de transinvestigação ou sobre o sistema, que eu sempre comento sobre os personagens do sistema. Essas pessoas, de qualquer forma, mesmo as que são no mundo de entretenimento ou nos poderes, ou todas essas que estão nos livros, né? Pessoas talentosas, bonitas e tanto mais, né? São todas criações do sistema para manter o mundo de ilusões e distrações para pessoas da massa. Elas não são as pessoas que você ou vocês tomaram como ídolos e que colocaram no pedestal. O que existe neste mundo de verdade, esse mundo de entretenimento, são personagens do sistema com scripts de todo tipo, script bom, de mal, de doente, de maluco, de talentoso, script do melhor, do mais sexy, do mais gostoso, script de todo jeito, gente. Eles têm uma originalidade muito boa no mundo da enganação. Não chore por eles, não os ame. Se você quer amar, ou se tem amor e quer dá-lo ou doá-lo, distribuí-lo, por que não aproveita os seus sentimentos bons e todo o seu carinho para amar e chorar por outros de nós? Aqui da massa, os que sofrem, os necessitados, tem até aqueles que têm talento de verdade entre nós da massa e não são reconhecidos, nunca serão famosos, né? E os que são bons de verdade e não são reconhecidos, fazem tantas coisas boas para outras pessoas, olha, não estão nem aí com ele. Os que estão abandonados pelas ruas ou de qualquer maneira, os desolados, destruídos, os que estão do teu lado. Ali, você passa por eles, você os sente, você ignora. Você não quer nem ouvir para não ter que ajudar. E que tal pensar nos seus pais, seus familiares? Ah, não, minha família, não quero mais saber da minha família, estamos quebrados. A minha também esteve e está. E mesmo assim, se um deles me estalar o dedo ou me der a mão, eu vou pegar de volta, porque a minha intenção sempre é trazer minha família de volta, que foi quebrada pelo sistema, porque eles aceitaram o que o sistema deu a eles. Então, a sua família está quebrada, lembra do sistema e de seus personagens, truques, manipulações, situações que ele coloca para quebrar e tudo mais deles que quebraram famílias, destruíram lares, destruíram a juventude, a infância, idiotizaram as pessoas, etc. Tudo nesse sistema foi feito para destruir a família, para desunir as pessoas, para destruir em todo sentido. Eu sei que eles ensinaram a todos a amarem mais essas pessoas do que outras da gente aqui, do povo, que forma a massa, nós mesmos. E ensinaram a dar mais valor a essas imagens falsas deles do que as pessoas que estão ao lado de todos, os que vivem conosco neste mesmo cenário chamado mundo. As pessoas da massa juntas, humanos verdadeiros com humanos verdadeiros. Assim deve ser feita a união. Eu vejo pessoas chorando quando um artista morre, desesperado, e vizinho e outros passando mal, ou alguém não quer nem saber, ignora, gente. O que vocês estão fazendo, hein? Chorando, pensando, vivenciando por essas pessoas. Está na hora de todos da massa crescerem, mas o crescimento vem com o despertar que leva a conhecer esses truques do sistema, suas tramóias, sua gente transformada ou não transformada, mas ainda assim personagens do sistema, seus atores anônimos ou os famosos, que tem gente caindo por atores anônimos do sistema. Não é brincadeira. Quanto mais eu falo, parece que entra num lado e sai pelo outro. Ninguém está pegando o que eu estou falando. Não vou falar mais agora, né? Que você vai precisar agora de um tempo para digerir essa informação do Elvis, que vai te deixar muito triste mesmo. Aquelas pessoas que são fãs do Elvis vão ficar muito tristes. Elvis, que o pessoal os americanos fala Elvis, pelvis, não Elvis Presley, pelvis, né? Porque é uma mulher, infelizmente, também era uma pessoa transformada do sistema ou uma pessoa que nasceu com genes diferentes.
Como é que a gente vai saber? No qual homens parecem meio mulheres, ou ele é uma nova espécie, ou ele é um tipo de criatura que fora totalmente manipulado geneticamente, que nem sei mais o que pensar. Você pode escolher o que você quiser e pensar que ele pode ser. Porém, uma coisa é certa, ele não é humano da massa, um ser humano original, com a estrutura óssea original. Ele foi privilegiado a ser famoso e adorado porque faz parte da grande família unida dos enganadores da massa. Desculpe-me se eu te machuquei com essa triste informação. Há outros vídeos que mostram a mesma coisa do Elvis, porém vídeos mais sérios do que esse da Lori. A Lori ri muito, ela faz muita piada com a coisa. Tem vídeos do Elvis mais sérios. Mas eu peguei esse porque a Lori colocou muita coisa boa do corpo do Elvis, falou e mostrou sobre coisas que eu não achei no outro. E vocês aqui podem ver melhor. Vou passar o vídeo dela, não passarei todo. Vocês, por favor, visitem o canal da Lori, né? Privilegiem a pessoa que disponibilizou o vídeo, que fez o vídeo. Então, aqui está o vídeo de novo da Lori, né? Vocês percebem aqui, enquanto ele está cantando, está dançando, ela está perguntando onde está, né, o senhorzinho aqui. Não tem, né? E algumas vezes que parece que tem alguma coisa aqui no meio, mas não tem saco. Fazem alguns momentos, divide o saco, né, escrotal assim no meio, fica uma coisa. A gente percebe que é uma bola para um lado, outra para o outro, que é bonitinho, né? Vou cortando o vídeo, parando, para poder chamar a atenção de alguns movimentos que ele faz, ó. Nunca aparece nada. Aí vocês podem falar, ah, mas é que a calça é bem folgada. Gente, mesmo que a calça é folgada, quando os homens se movimentam, algumas posições que eles fazem, dá para ver o membro sexual dele. Minutinho aqui, ó, 54 minutos do vídeo, o Elvis começa a chacoalhar, a chacoalhar que nem doido essa parte de baixo do corpo. Por favor, acessem o vídeo dela e assistam, porque as músicas do Elvis todas têm copyright e eu não posso liberar. Então tem várias partes que vocês vão perceber que não há nada, é como se fosse uma mulher. Olha a mulher dançando e olha um homem dançando. Do mesmo jeito vocês vão perceber que a mulher, ela faz os movimentos, não parece nada. Quando dividir, você vai ver que a calça dele tá folgada. E a mulher também folgada não vai dividir a vulva no meio, né? Porque a mulher precisa disso, tá bem, bem apertada para ter essa divisão da vulva. Senão a vulva fica ali bonitinha e você só vê o que tá vendo aqui com o Elvis, ó. Agora, se fosse um homem, aqui ia aparecer os saquinhos dele, né? Com os ovinhos. Então, essas pessoas criam personagens de maneira que deixam dicas ali na nossa frente, como deboche. Eles deixam embaixo do nosso nariz as pistas, né? Assim como a Lori falou, eu já falei também em vários vídeos, eles deixam para ver se a gente pega, porque é muito divertido para eles, como que a nossa mente não detecta, né? Então, tem o Michael Jackson e muitos outros artistas que eles colocaram, né? Homens dançando loucamente com mulheres e nós não percebemos, achamos o quê? Que era sexy, não é? Muito diferente, muito bonito, mas que homem sexy, não é? Era isso que o sistema queria, que a gente pensasse assim deles. E víamos mulheres imensas, gigantescas, com uma beleza totalmente diferente. Eram homens, né? Que eles estavam aproveitando aquela juventude dos homens. O homem, quando ele é transformado enquanto jovem, ele é muito bonito como mulher. Depois vai vindo a diferença, o corpo não vai aguentando mais, vai mostrando certas pistas, né? Então vocês podem ver como Elvis, ele se sacolejava, ele se requebrava de um jeito incrível para homens. Ah, mas tem homens que faz, gente, pode fazer, mas não como Elvis, completamente como Elvis. Se fizer, é uma outra mulher transformada. Nesse vídeo aqui, gente, o Elvis mostra
muito, muito como que ele é diferente dos outros homens que existem, e mesmo assim a massa não captou a mensagem do sistema. Olha, eu tô debochando de vocês, viu? Vocês estão aí sendo enganados, ainda adorando tudo isso, nem perceberam. Obrigada, gente da massa. Vocês são os amores, adoro jogar com vocês todos, porque vocês são todos adormecidos, tolos. Ele acha que colocaram aqui, ó, um implante nessa parte do rosto do Elvis Presley. Quando você vê as fotos dele quando era criança, você percebe que ele não tinha isso aqui muito saltado, como é que fala? Proeminente? E depois de um tempo, Elvis tem isso aqui bastante. Será que era para fazer uma diferença entre ele e a Priscila, que seriam irmãos? Very sloping jaw that kind of fades into the neck. Ele está falando como aqui é parecido mais com os das mulheres do que dos homens. He. Again, and also very soft skin. This lighting showed. Ela disse que ele tinha também uma pele muito, muito macia para homem. How velvety smooth his skin was. And here you can see the flat forehead. Ela está dizendo que ele tinha a testa mais para a mulher do que para o homem. And here's another interesting thing that I've been noticing. Ela está falando que a maioria das FTM, né, mulheres transformadas para homens, ficam com essa marca aqui, mas eu já vi aquelas com duas marcas aqui também. Ela disse que quase todas ficam assim, não, ela falou que todas ficam assim, mas há outros trans investigadores que mostraram algumas que tem assim, ó, vertical, não horizontal, uma marca ou duas marcas aqui. Dizem eles que é porque elas forçam para ter um olhar mais próximo com o olhar profundo, penetrante dos homens. Pode ser também, mas eu já li que as pessoas que ficam com essas marcas entre aqui é algum problema que elas estão nos órgãos internos. Então, qual que é o órgão externo? É a pele e tal. Mas é interno, alguma coisa do corpo que ela... Eu não sei qual o órgão que seria, não lembro mais, isso aí já faz muitos anos que eu li. E que talvez eu penso agora, será que não é por causa dos remédios, das coisas que eles tomaram desde que nasceram? Ela acha, e outros acham que Elvis recebeu essa transformação desde criança, ou talvez até em útero, não tenha certeza ainda, porque quando ele era criança, as fotos, ele aparece assim com aquele olhar morto, sem vida, de quase todas essas celebridades quando era criança. Talvez não era por tristeza que eles ficavam, como a gente percebe, talvez seja que os remédios tá controlando a pessoa e os olhares ficam abatidos. Eu lembro quando eu tinha essas coisas de ficar sentindo, percebendo as coisas, né? E sempre vem depressão quando você escuta muito. Eu tinha muito essa coisa de depressão. E quando eu fui no médico aqui na Alemanha, e antes também, todos eles dão remédios pra gente. Todos esses remédios me deixavam com um olhar assim, como se eu tivesse o mesmo olhar que você vai ver do Elvis ou de outros. Eu via que a minha pupila, ela ficava parada e essa parte preta, ela ficava sem brilho. Meus olhos são castanhos, né, quase preto. Ela ficava sem brilho, assim, como se fosse uma bola que você vê não em 3 dimensões, mas apenas você olha assim, tá, parece que é um desenho, uma folha de papel. Meus olhos ficam desse jeito. Então eu acho que são os remédios, não é pela tristeza. Os remédios abatem completamente as pessoas. About these FTMs, they have this crinkle here. He's probably had a bigger nose put in there because they all have this. A lot of them have this, I've noticed. This crinkle, that ledge at the top of their nose. So for those of you, again, here I'm showing giants, real giants that were in the circus. For those of you who say, well, he's a big guy, he's got... Ela está mostrando agora alguns gigantes, pessoas gigantes que há nas fotos, né? Porque as pessoas vão falar assim, mas o Elvis Presley era um homem muito alto, não poderia ser uma mulher. Então agora ela vai falar alguma coisa dos gigantes, que eu não posso opinar muito sobre gigantes, que eu ainda não passei a minha vida
interessada sobre isso, né? Não sei, às vezes eu tenho um interesse por uma coisa, eu vou atrás muito, muito e começo a receber blocos de imagem, informações, intuições, tudo. Já expliquei para vocês. Mas assim, sobre gigante, eu nunca dei muita pelota, não. Talvez eu não acredite muito, não. Talvez eu acho que seja manipulações genéticas, né? Não acredito nessa que existiam gigantes e tal. Acho que houve manipulação genética uma certa época que eles quiseram que fosse dessa maneira. Porque a maioria das pessoas gigantes que a gente vê hoje em dia, elas têm dificuldades para respirar, para andar, para viver, mas eles acham que antigamente eles eram perfeitos. E essas pessoas que têm dificuldade hoje em dia e defeitos, porque não desenvolveram aqueles genes completos dos gigantes, aí fica assim, cresce um pouco, mas fica com defeito. Mas eu tenho uma pessoa na família que cresceu demais, muito, muito mesmo, e é por causa de um defeito nos genes. E ela cresce sem parar. Então, não é bem assim. Eu acho sempre que eles fizeram alguma coisa, misturaram alguém, colocou alguns genes, já infiltraram alguma coisa. Bom, a Lori, ela está explicando direitinho aqui sobre os gigantes, sobre alguns sinais do gigante, porque o Elvis tem uma mão muito esquisita, ele tem uns dedos longos, assim, parece dedos de gigante. This guy big. He's just big. Well, they've been dealing with giants for a long time. I don't know what they've done with the giants. I think my friend Awaiting Wisdom might be correct. Maybe that's where. Eu vou passar o vídeo da Lori adiante, porque eu não vou precisar mostrar. Ela vai mostrando as fotos. Aqui ela está mostrando o corpo do Elvis. Ela chama atenção para uma marca que o Elvis tem aqui. I don't know. Maybe that's a subliminal kiss lip mark from a woman or something. So people Ela tá falando aqui que parece uns lábios aqui. But he's got very. E que seria um beijo subliminal, um desenho para fazer as pessoas beijarem ele mais. Aqui vocês perceberam que estranho, né? Agora ela vai mostrar uma outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Ela vai falar dos joelhos, como é mais feminino, ela vai explicar todo o corpo do Elvis. Vocês podem assistir esse vídeo, que será melhor para... Porque o vídeo da Loris tem 35 minutos, o meu já tem quase 18. Se eu deixar todinho e for explicando, vai ficar assim com 2 horas. Full legs. Você pode perceber, a gente vê as modelos, né, mulheres, aqui largo, aqui estreito, e os homens não são mais estreitos, vocês perceberam? Olha só, o que é isso? É uma nova espécie, gente? O que são isso? Por que os homens estão ficando mais largos e as mulheres mais estreitas, não é? Tem uma outra foto que eu queria explicar. Aqui ela vai mostrando como o Elvis tem poses de mulheres, né? Tem sinais nele que denotam a mulher. Aqui também ela mostra que ele está bem mais feminino. Aqui o pulso da mulher é muito mais delicado e o Elvis tem esse pulso bem delicado. Também ela explica tudo como aqui, ó, essa aparência aqui é mais feminina. Deixa eu soltar um pouquinho, Vitor. Which is the usual thing with these kids. And shirt off, but he's got a very feminine face. He's got very delicate wrists, but they always put big watches on him and stuff like that. And this picture shows pretty much the bad surgery that happened. Ela diz que aqui houve uma cirurgia errada, uma cirurgia ruim, quando fizeram a retirada dos seios do Elvis, né? E ficou assim uma coisa esquisita. But here, they took a chunk out that became a big indentation scar. Ela tem uma cicatriz. Wonkiness around that. Vocês estão vendo a direção aqui, ó? Do ombro do Elvis. Onde tá aqui? It's small shoulders, narrow shoulders. Então, ela falou que o Elvis tem os ombros estreitos. Por isso que talvez eles colocavam muita coisa aqui nos ombros do Elvis, né? Para parecer maior. Tá vendo o que eu falei para vocês? Aqui eles devem ter colocado alguma coisa para parecer que o Elvis tem um membro. Mas se fosse, onde está o saco aqui? Né? Onde está? Teria que ter a divisão aqui do saco. Ficaria um ovo para cá, um ovo para lá. Shoulders.
And here again, here's this knobby thing right here, but this is fabric, I believe. Ela disse que isso aqui tem uma coisa aqui, mas isso é fabricado. That's not even a micro. Ela disse que não é nem aqueles pênis pequenininhos. Olha se isso não é uma mulher que pode fazer com a maravilhosa bacia dela. Ria Yeah, da so this gente. is also pretty flat in here. E também ela chamou a atenção que não há nada no meio das pernas. Become a crotch watcher, unfortunately. But here's a nice hourglass shape. Ela falou dessa curva que a mulher tem do homem, se chama hourglass em inglês, eu acho que é isso, eu não lembro direito a pronúncia. Aqui, ó. É esse olhar que o meu ficou, ó, exatamente assim, completamente morto, porque os remédios estão atacando a gente, nosso corpo, e o corpo da gente está lutando. E eu ficava assim, então, esses olhares tristes, na verdade, não era de tristeza, talvez, ele não era nem alegre nem triste, são os efeitos dos medicamentos. His mother. Now, she's got a huge skull. Ela fala que isso aqui era um homem que tinha um rosto muito grande para ser uma mulher, etc. As you can see here, narrow face, big full lips. Então ela falou que ele tem um rosto fino para mulher, para homem, tem os lábios carnudo e pequeno para mulher que tem esses lábios mais pequenininhos, né? E há hoje em dia a operação para deixar esses lábios da mulher maior e do homem mais estreito. Olha, eles são terríveis, né? Talvez já existia essa operação e somente agora a gente sabe. Close-set eyes. Poor kids. They were probably just locked away, memorizing music and... Ela disse que talvez ele estava assim também porque a vida dele não devia ser fácil, porque tinha que memorizar todas as músicas e todas as coisas desde criança. Mas olha bem se não parece uma mulher, corte de cabelo de homem, vestida com uma roupa de homem para parecer que tem mais ombros e tudo, para masculinizar ela. Não parece? Lines and probably weren't allowed to eat or go out and play until they, Será que nós estamos sendo sugestionados a pensar que ele é uma mulher? Ou será que, eu penso assim, será que quando eu falo para vocês, outros falam para mim, nós não estamos sendo sugestionados a vê-los como mulher? Ou será que as pessoas estão fazendo isso porque o sistema quer e a gente acaba acordando mesmo e vê, puxa, eu não tinha percebido, ou, como que pode? Isso estava debaixo do meu nariz e eu não percebi, né? Vamos ver o que a Lori fala. Their work, actors' work. Elvis. Look at this haunted face. My God. Aqui. All right, so now the plot thickens. Ela está mostrando a certidão de nascimento do Elvis. E aqui não consta Elvis, mas Elvis. E ela acha que pode ser um nome alemão ou alguma coisa assim que não tem o L, é Elvis, que serve para mulher. Elvis Aaron Presley. E aqui está dizendo que ele é um homem, né? E quantas crianças tinha? 2. Eram gêmeos, né? E aqui fala que ele era branco e todos os dados aqui. Fala o nome do médico e fala que a criança morreu, a outra criança morreu. Thought this was very interesting. There were birth certificates everywhere, but they were created because there was no original birth certificate. Ela acha que não é o certificado original do Elvis. Será que é isso que eu entendi bem? But this is the doctor who delivered him, his personal record keeping, or his professional personal record keeping book. And it looked genuine to me because of this handwriting particularly. Não, ela disse que é genuíno, porque aqui tem o nome do médico e ela reconhece que naquela época se escrevia dessa maneira, essas coisas assim. Because my parents were born in the 20s and they wrote like this. This is written by someone of that era. And look at the name, was
Avis Aaron Presley. Okay? There's no L, because here's an L. Aqui é a parte que ela está explicando o nome, que é Evis e não Elvis, né? Number of child, 2. Number of children left, Então 1. aqui ela está dizendo, ó, número de criança, 2, e o número de quantas crianças saíram, né? Vivos do hospital, somente 1. So apparently his twin died at birth just before he came out. And then there was an article in the paper. Aqui ela vai falar sobre esse artigo que estava num newspaper, num jornal. Acho que esse aqui era o médico que trouxe o Elvis ao mundo. About this, and this was auctioned off at Graceland Auctions. This is the doctor, Dr. William. Aqui está escrito assim, Even soletrado Elvis. Não sei, não dá para eu ver o que estava mais aqui escrito. Robert Hunt, and they charged $15 to deliver twins. Ele cobrava $15 para trazer gêmeos ao mundo. $12 for single, $15 for two in 1935. Isso, em 1935, ele cobrava isso, $12 por uma criança apenas e $15 por 2 crianças. They were poor, of course, and so here's a close-up of one paragraph. Aqui ela explica que o Dr. William Robert Hunt, que é esse médico que trouxe o Elvis ao mundo, explicou que essas crianças eram gêmeas e eles iriam se chamar, os pais iriam dar o nome Aaron e Garion, se fosse 2 meninos, em caso fosse boys, né? E de acordo com eles, né? Presley was born. A primeira pessoa que nasceu foi Jessie Gorian Presley. Foi a primeira que nasceu, morta, né? Jessie Gorian. E ela nasceu às 4 horas da manhã, de madrugada, e ficou morta. There. The beginning of the sentence was, she knew that she was going to have twins, and they'd even picked out rhyming middle names, Aaron and Garion, in case they were boys. Ela está dizendo que Aaron e Garion seria o nome do meio, aqui ó, o nome do meio das crianças. O que mais que ela fala? But Aaron became the middle name. Se você vê o Elvis, né, o nome dele é Aaron, né, no meio do nome dele. So they were not boys. It became Avis Aaron, and then Elvis Aaron. And interestingly enough, Garion means guardian. Ela falou que o interessante é que Garion significa guardião, em português, guardião. Então ela falou assim, que ela acha que eles pegaram o Elvis, né, que era uma menina, Elvis Aaron. So, I wonder if this. Então ela imagina que essa aqui, que é a Priscilla Presley, era o segundo bebê. Então, se vocês perceberem umas outras fotos, a Priscilla parece bastante com Elvis. Aqui nessa foto não, porque ela está bem produzida como mulher. E o nariz deles são parecidos. Eles devem ter dado uma arrebitada no nariz dela, diminuído, porque ficou menor. Mas olha as fotos da Priscilla agora, já mais velha, como ela é o Elvis completo. This was the twin brother, because this is a man. Priscilla Presley was a man. Então ela diz, Priscilla Presley é um homem. They could have been siblings. I'm not saying they are,
Ela está dizendo, eu não estou dizendo que eles sejam, mas eles poderiam ter sido os gêmeos, né? Que ela era o bebê que falaram que morreu. It's very possible. I've said this many times that, these Illuminati tranny families, Masonic tranny families are married siblings. Ela falou que ela sempre diz que essa família de Illuminati, de maçons, né, eles costumam casar os gêmeos para eles manterem o mesmo sangue, ou pai para filho, coisas desse jeito, para manterem a mesma linha sanguínea. Because this is ancient practice. You married somebody in your bloodline to keep the bloodline pure. Então, para manter essa linha de sanguínea ali pura, né, somente deles mesmos. And also, if there was a breakup, you didn't want to break the secret because you didn't want to go after them for alimony or anything. Mas eu penso assim, se eles colocaram eles, né, para serem marido e mulher e são irmãos, talvez porque entre eles não existe negócio de na atuação, porque eles são artistas, gente, eles são treinados a ensinar o tempo todo. Então, como sendo artista, o irmão e a irmã poderiam dar uns beijos ali e não ia passar nada, porque na verdade eles não estão indo para a cama. Talvez eles não tenham atração um pelo outro, não vão para a cama, eles só estão ensinando na nossa frente. E quando eles precisaram ter o bebê, eles tiraram dela e deles e fizeram em laboratório. Eu penso de uma maneira assim mais técnica, né? Mas se você for pro lado dos rituais e dessa história toda do sistema, aí você tem que se apegar à coisa de que eles querem manter o sangue puro, tal, não. O que eles querem é não deixar misturar com a gente para eles terem controle de quem são aqueles genes que eles estão colocando nas pessoas manipuladas deles. É por isso que eu acho que não mistura, porque eles têm controle de alguma maneira, mesmo quando parecia pra gente que não havia tecnologia. Eles têm essa tecnologia, sempre tiveram, e eles têm outras que a gente nem sabe. E essa parte genética, eles têm tudo controle. Então, eu acho que é isso que eles não deixam se misturar também, para não quebrar o segredo, porque aí ela teria que revelar coisas para essa pessoa da massa, que não é a intenção deles que nenhum da massa saiba a verdade. Mesmo agora, nos dando essas informações, a gente não tem a verdade completa. É alguma coisa que, como eu expliquei nos meus vídeos de upload, personagens do sistema, atores anônimos, se vocês olharem o segundo vídeo, tem bastante explicação. Eu vi que as pessoas estão olhando o primeiro e o terceiro, e o segundo não. E no segundo tem muita explicação sobre o que eu estou querendo falar aqui, dessa coisa deles todos. Deixa eu falar um pouquinho mais. Anything like that. It was all in the family. All in the family. Então ela fala que fica tudo em família, né? É verdade, é o que eu penso também. Que fica tudo em família não pelo o caso do sangue, fica tudo pela família dos enganadores. Então eles mantêm entre eles são unidos, eles não se traem como a gente. O sistema nos ensinou a nos trair para a gente não se unir. Imagina se a massa fosse unida, fosse forte, aí seria dois times, um time forte contra outro time forte. Mas não, eles nos idiotizaram, nos deixaram na ignorância, nos distraíram para abobalhar e nos desuniram, formando grupos entre a gente e fazendo os grupos se atacarem. Então, nós somos um time de bobões, idiotizados, ignorantes, adormecidos, uma parte, né? Separados, divididos, se atacando, se odiando, se matando. Enquanto eles são super unidos. E eles fazem tudo por um só objetivo. E outra coisa, eles, para mim, são como uma firma. E que a intenção de todos eles é voltada para que toda essa firma cresça, continue poderosa, se mantenha no poder para sempre. E a gente não pensa assim. Imagina se eu convido uma pessoa até para falar, olha, vamos nos unir, vamos pegar o terreno do vizinho, vamos plantar para todos nós termos comidas, né, orgânica. Ninguém quer. Eu não posso, eu não quero, não sei o quê. Entendeu? Porque nós somos desunidos. O sistema conseguiu fazer isso com a gente. Just a thought. Aqui do lado, vocês percebem já um pouquinho da fisionomia dela que foi trabalhada, né? Parece o nariz foi arrebitado, mas você vê um pouco do nariz do Elvis aqui. Eu acho que eles gostavam muito como irmãos e faziam o papel deles muito bem. Aqui é o pai, a mãe e o Elvis.
haunted family. There are always these pictures of them, you know, these old pictures of them looking like, are people gonna know? So this is the tranny mom, older. Ela tá dizendo que essa aqui é a velha mãe tranny do Elvis. E é claro que eles colocaram ele no exército para confirmar que ele era homem, né? Of course, they put No exército Avis não, nas forças, né? in the army. No exército, no exército. Essa And foto Doobie tá horrível. face, his version of the tranny growl, the tranny scowl. Ih, fazendo selfie, biquinho. Típico feminino, né? And always the dark E circles nunca tem aqui, ó. Nunca vi o Elvis com isso aqui, como é? Ponteadão. from Olha, sodomy and hormones. olha a posição. Sorry. Ah, And the aqui, one-eyed simbolismo de um olho só. wink. The usual one-eyed symbolism. 666 em inglês, em português quer dizer 666, que dizem que é o número da besta, deve ter outro significado. The Esse, 666 of the all-seeing anus. esse negócio no número da besta é só para massa. In my opinion. Eu acho que todos esses simbolismos que eles dão pra gente, mesmo agora, dizendo outros, né? Falaram primeiro que 2 dedos era Vitória, depois era o Baphomet, depois é o simbolismo de Trane. Então, mas eu acho que os verdadeiros significados eles não dizem. Aqui. And there's the Baphomet. I'm both. A little shout out to the devil. Their version of the devil. Aqui ela acha que ele tá bem, bem feminino. Here he is looking like the bearded lady. Uma linda mulher. E vejam bem, se vocês olharem as modelos, todas aqui vão afilando, né? Ficando mais fino. E olha o Elvis, a direção do ombro, aqui não é, o ombro vem aqui, né? Aqui é o osso dos braços, é aqui, ó. A mesma direção, gente. Ele tem corpo feminino. And here's the trying to be macho look. The waist indent. Now, look at this perspiration here. Ela tá falando que ele transpira muito. I want you to take note of this because it's going to come up later. There will be a pop quiz. E veja, Elvis tinha um Cadillac pink. E ela fala qual que era o homem que ia querer ter um Cadillac pink. And oddly enough, he had pink Cadillacs. Now, isn't that interesting? What man would buy a pink Cadillac? Not many I know, not one, in fact. And this thing, TCB with the Thunderbolt, he wore this around his neck too. This is taking care of business with Thor symbolism, more occult stuff. Eu não sei se eu entendi bem que esse símbolo aqui quer dizer cuide da tua vida ou você não tem nada com isso. Eu não entendi direito. Just more occult stuff. Ela está dizendo que são coisas ocultas, esses simbolismos são do ocultismo. Oh, and the 33 on the license plate too. That is Graceland House, which is very Masonic. E sabe qual que era o nome da casa do Elvis? Deixa eu ver se ela vai mostrar aqui. Columns. Aqui está dizendo reservada para Elvis. Quem violar isso, né? Será pego fora, né? Levado. Talvez a pessoa tinha que pagar por isso. His Hand in Mine by Elvis. This just looks like the little choir boy and this Aqui ele parece um garotinho, né? just looks like a pedo title to me. I don't know. I've been researching too much bad stuff, I guess. So here he is in the army getting the hormone E aqui está dizendo que ele está no exército. shots, which I think the army is all about.
messing people Aí up ela disse que ele estava recebendo os hormônios dele. with chemicals and just basically effing with their Pode minds ser que às vezes eu entenda alguma coisa do inglês errado, vocês podem me corrigir. and our minds. I'm not sure. I have had people tell me war is real, but I'm not sure. Ela tem mais pescoço que ele. But I do know that Priscilla Presley has a very large dental arch. Ela disse que a Priscilla Presley, vocês viram como a boca do Elvis é pequena? E que a Priscilla tem isso aqui, a arcada dentária é imensa. So 13 top earning dead celebrities. Mas eu tenho uma amiga que ela nasceu, ela é bem jovem. Eu acho que os jovens já estão manipulados para terem sinais das TRANI, para que um dia as TRANIs, essas pessoas transformadas, circulem entre a gente normalmente, e eles já colocaram na nossa genética, porque eu tenho uma amiga que ela tem um sorriso, gente, que aparece todos os dentes dela. Vixe. E ela, eu sei que eu a vi desde criança, ela teve bebê e ela trabalhou junto comigo, então eu sei que ela trabalhou assim num negócio que eu tive. E ela era menina mesmo. Friends with Tricky Dick. He's shaking hands with it anyway. Elvis, Peace in the Valley. Or is it A Peace in the Valley? Elvis, a paz no Sorry. no Oh, I'm vale. bad today. Okay, the king is dead. Aqui ela tá falando, o rei está morto. 1977. 1977. But wait, Aí ela fala, mas espere, talvez não. maybe not. Okay, so as I researched this, the plot just kept getting thicker and thicker. Muitos americanos estão dizendo, a Lori também está dizendo, que esse homem aqui, o pastor Joyce, é o Elvis. Ele tem a mesma voz do Elvis. And there's this dude here. His name is Pastor Bob Joyce. And he's gaining quite a following on social media, YouTube, Facebook, Twitter. And you'll understand why in a minute, I hope. They've changed the face. Então, ele acha assim que eles mudam o rosto, mas sempre tem algumas pistas. Aqui é o mesmo jeito do Elvis, do cabelo, e as mãos desse pastor é muito similar com as mãos do Elvis. Tem uma parte do dente aqui que ela vai mostrar depois, é muito similar com o do Elvis. Outra coisa, pessoas dizem, mas o Elvis agora estaria com 80 e poucos anos, mas, gente, a gente não sabe a idade real dessas pessoas, ou o que eles fazem com essas pessoas para mantê-las jovens. Com certeza, alguma outra coisa genética, alguma outra coisa que eles podem fazer, diferente da gente. A gente não recebe o melhor desse sistema, não é verdade? They've altered the face quite a bit, but I want you to look at the hands. Então ela pede para vocês terem a presta atenção nas mãos do Elvis. Essas são as mãos do pastor Bob Joyce. Those hands are very unique. They're very long and spindly. I call them like ET fingers. Aqui, ó. Olha como as mãos esse dedo aqui parecia 2 dedos de tão grande, né? Eram muito longos, esses dedos do Elvis eram muito esquisitos. Okay. See how this finger is like extra long and the knuckle is not on the same plane. The knuckle is farther down. So this finger grew longer because the knuckle is farther down. And the pinky is curved and so is the thumb. And his index finger is kind E of veja, ela está mostrando que esse pastor tem o mesmo dedo super grande, extra longo que o Elvis tinha. too. So here's this again. The extra long middle finger and the asymmetrical knuckles right here. They've changed his face, but wait till you hear him sing.
Again, very unusual fingers. And he uses his hands exactly like Elvis. É, And here he has, this is Joyce's. ela diz que o pastor, quando movimenta as mãos, ele tem os mesmos jeitos que o Elvis tinha. Very curvaceous, spindly fingers. Mas e se esse pastor, eu penso agora, e se esse pastor era o irmão que disseram que morreu e eles estão fazendo essa jogada com a gente para que a gente pense exatamente que é o mesmo Elvis? E talvez o Elvis foi reciclado para uma outra coisa que a gente nem sabe. E o pastor, eles usam o irmão do Elvis. Gente, pode ser tanta coisa, não é verdade? O importante é vocês pegarem todas as informações, não como verdade absoluta. Deixa a mente de vocês continuar buscando, buscando. Não pode parar nessa informação como uma verdade absoluta, de nada. Não somente em relação ao Elvis, mas todas as coisas do sistema, porque ele é muito mentiroso e ele é muito enganador. He always kept his hands kind of curved because his fingers naturally went that way on his pinkies. And here, olha, eles fazem os mesmos movimentos, né? Talvez seja mesmo o Elvis. Pode ser qualquer coisa, pode ser o irmão dele, pode ser até outra pessoa da família, ou do mesmo gênio que eles pegam, ou do mesmo material genético. Fizeram 2, 3, 4 crianças. they're both doing the Masonic symbols. Ela está falando que eles fazem os símbolos maçônicos com as mãos. Aqui para mim parece que o Elvis tinha os dedos maiores do que ele, mas pode ser a posição na foto. Here's a comparison. And they're doing this whole psyop, like, no, it's not him, and he's like not paying any attention to it, and yet you'll aqui ela está see. mostrando o dente do Elvis aqui, exatamente como esse aqui. É claro que ela acha que eles modificaram alguma coisa, né? Mas ainda dá para ver esse dente daqui, que se parece muito com o do Elvis. It's just ridiculous. He's got the same tooth gap, but they gave him an extra gap. Então aqui ela acha que foi Gave him a different nose. cobertura, né? They gave him contacts. E que trabalharam o nariz e puseram lente de contato. Of course, the white and gray hair. Aqui ele se parece bem com o Elvis, não é? Só mais velho e alguns outros trabalhos que devem ter feito nele. All these symbols, every time he sings the tranny rainbow symbol. Olha como essa mulher era e olha, lembra das fotos do Elvis. Olha como os ombros aqui são mais largos e aqui vai estreitando, né? E lembra as fotos que vocês viram do Elvis? Como ele era aqui, exatamente aqui. Como é que fala? Mais largo. And Elvis had this guitar with Tranny Ann Margaret in. Ela falou que se chama Anne Margaret e que ela era tranny. It is. What movie that is? But he had that guitar, and it just so happened. Vocês viram? Ela mostrou a guitarra do Elvis e veja, o pastor usa a mesma guitarra. Será que seria proposital? That Pastor Bob Joyce has the same guitar. Porque eu acho que o sistema, se ele não quisesse que a gente soubesse disso, ele não ia criar um outro personagem com Elvis e deixar ele usando essas coisas aqui, não é verdade? Se ele quisesse que fosse secreto, secreto. Se ele deixou pistas, é porque é como é o hábito dele, deixar pista para ver se a gente detecta ou não. Isn't that amazing? E se ele for uma pessoa falsa que não existe de verdade, talvez mandou fabricar uma guitarra exatamente como do Elvis, para que as pessoas pensem que ele era o Elvis. Mas como ele está sendo muito famoso e tal, não pode ser uma pessoa da massa, tá? Uma pessoa da massa pode parecer com quem ela quiser, que ela não vai ficar famosa assim como esse pastor está. Olha, aqui como já parece um pouquinho com o nariz da Priscila, então aqui eu acho que eles diminuíram o nariz, o do Elvis estava mais para baixo, mas tem a finalização aqui muito parecida com a da Priscila.
tem música. Agora ela vai fazer comparação da voz do pastor e do Elvis, gente. Eu não posso deixar, porque com certeza vai me dar problema aí. Vocês não vão poder ver esse vídeo. Venham aqui no canal da Lori e assistam. Tá, e ela só faz comparação também. Vamos passar um pouquinho pra frente. Certain issues come up. So I want you to note Aqui ela fez uma parada para mostrar para vocês que ele transpira como Elvis. Até aí não prova muita coisa. perspiration. She perspires like a pig. Ai, ela falou que ele transpira como um porco. Gets nervous. Coisa feia de He, falar. she, Jim. Todos nós devemos transpirar. O sistema fez a gente pensar que transpirar é feio, nojento. Não. O que acontece é que a gente hoje em dia está cheirando mal por causa das toxinas, das drogas, porcaria que eles colocam no nosso alimento. Nós deveríamos transpirar normal, só água, líquido, sem cheiro nenhum. Quando você come somente vivos, como eu fiz, crudivorismo, só orgânico e tal, gente, eu transpirava muito mesmo no início, porque o corpo tá limpando, não tinha cheiro nenhum, viu? Acaba os cheiros. Os cheiros do seu corpo mudam quando você para a carne, quando você para os produtos alimentícios da indústria, do supermercado, tudo isso, e come somente o limpo, puro da natureza. Custa caro, porque eu te falei que na Alemanha é muito caro, por isso que eu parei. Era só orgânico, era só o melhor e o natural. E não tinha cheiro nenhum. Mudou o cheiro de tudo do meu corpo, mudou a sensação, a percepção, mudou a memória, mudou tudo. A minha pele tinha um brilho, uma beleza. Eu sentia mais a vida pela pele. Não é só assim, continuar sentindo pelo pensamento, pelas coisas, mas a pele estava conectada. Como eu falei para vocês, parece que sai assim uns cabos, uns conexão com a natureza, com as coisas, e vocês começam a perceber muito, muito melhor. Talvez seja por isso que o sistema nos destruiu, para que percamos tudo isso. Transpirar é bom, gente, é muito bom. Esse negócio de colocar desodorante com chumbo e outros, isso é que faz mal. Porque ele impede seu corpo de jogar fora. Você sabe, ele está limpando, então ele precisa fazer xixi, jogando fora, fazer caca, jogando fora, transpirar, jogando fora, se limpando. Não proíbam o corpo de vocês de respirar em casa, lavem a axila, tirem o desodorante, transpirem o que vocês puderem. Gente, vamos passar um pouquinho adiante. Who I am. But I'm neither one of them. I am Bob Joyce. I was born Bob Joyce, and I will die Bob Joyce. I was born Bob Joyce. Ele tá falando assim ela tá falando que ele falou assim, eu não sou o Elvis, eu nasci Bob Joyce. Então ela tá falando, ele não tá dizendo que ele não é o Elvis, ele tá dizendo que ele nasceu com Bob Joyce, e talvez seja, esse era o nome verdadeiro do Elvis quando nasceu, Joyce. Maybe reborn Bob Joyce. Or Joyce. What does Bob mean? Bob means cut off. It means a nod. It means bring your own bottle. Ela tá dando a explicação por que Bob Joyce, né? Então ela tá dando a explicação de Bob, o que Bob significa, eu não entendi muito bem as coisas que ela tá falando. E o que mais? It could mean back off, bitch. Ai, deixa pra lá, Lori fala. Alguma coisa assim, Bob seria uma abreviação B-O-B para back on beach, ou bitch. Não entendi direito, seria alguma coisa como vagabunda? Não sei, gente, eu não gosto de falar palavrões, eu não entendo muito bem de palavrões. But even Paul himself said that he would not take money for himself at that time because he did not want the gospel to be blamed. In other words, he was not going to give satisfaction. Aqui os dedos do Elvis. Vamos tirar a voz porque vai me dar problema.
Eu queria mostrar a casa do Elvis, que ele colocou o nome de Joyce. Ela mostrava uma casa em que o Elvis tinha e o nome. Você sabe, as pessoas ricas costumam dar nome às casas. Até minha casa que eu tenho um nome, eu coloquei o nome nela. Imagine se os ricos não iriam colocar, na verdade. Tem uma foto da Priscila que mostra como ela se assemelha um pouco pro Elvis. Tá vendo? Aqui eu acho que eles deixaram o nariz dela menorzinho, mas se não, ela teria o nariz para baixo, pontiagudo, como o Elvis. O que a Lori fala? Não, é só música ainda. Eles dois juntos. Olha como a Priscila parecia com o Elvis aqui, ó. Deixa eu passar um pouquinho pra cá. Aqui é o pastor, com a mulher dele. E essa mulher que tá com o Elvis, com esse pastor, era uma menina. Deixa eu ver se tá aqui. Uma menina que acompanhava o Elvis numa notícia. A menina aparece assim no jornal, bem triste. E essa menina se parece muito com essa mulher, que hoje em dia dizem ser a esposa do pastor. Olha o gesto, ela tá falando daqui, ó, e do Elvis. Exatamente o mesmo jeito. A mesma maneira de se expressar com as mãos. Olha como o dedo ali, que é longo, né, dele. E o pastor faz as mesmas maneiras, ela diz. Ah, Joyce, o que é que estava esqueci? Ah, aqui, vamos ver. Pastor Bob Joyce e sua esposa, né? Aqui é quando ele era novo, uma foto que dizem que era ele, né? Ninguém sabe, porque eu acho que as pessoas não conheceram ele assim, conheceram ele já dessa maneira. E aqui está ele com ela. Presta atenção no rosto dessa senhora. Aqui, ó, a Priscila, como ela lembra um pouco o Elvis. Ela tá repetindo as fotos, eu acho, porque acho que a gente já viu essas fotos aqui dele. Ah, agora, Graceland Joyce. Era o nome da casa do Elvis. Não é muito interessante isso? Graceland Joyce. E depois tem um pastor, Bob Joyce, que é muito parecido com ele. Olha o jogo que o sistema nos coloca para ver se a gente adivinhe se puder. Ah, é muito deboche, não é? Estão zombando da gente. As roupas do Elvis, do museu do Elvis, continuam ganhando muito dinheiro em cima dessa pessoa que talvez nunca existiu, mas eles fazem isso. Depois da morte ganham mais ainda. Tem o museu do Elvis, tudo, ó. Vai lá comprar gift shop, sabe, esses presentes, esses souvenirs. Vai lá comprar, vai. Deixa essa farsa ficar mais poderosa, mais rica e eterna, porque vai ter os filhos das pessoas de hoje em dia acreditando e amando Elvis para sempre. Aqui é a coleção de roupas dela.
Ai, onde que tá a foto da mulher? Ou foi em outro vídeo que eu vi que mostraram a foto da menina que tava com o Elvis? Ou é aqui mesmo? Ah, eu acho que o vídeo da Lori terminou aqui. Bom, vocês, por favor, visitem o canal dela, assistam o vídeo completo, né? Porque ela teve todo esse trabalho para fazer, para explicar, merece atenção. Assim teria que ficar, olha, o homem usa calça comprida, tem que ter a divisão, senão aqui, talvez aqui tá apertada para ele, mas quando o Elvis fizesse algum movimento, teria que aparecer sim, de alguma maneira. Eu estava tentando fazer uma pesquisa rápida para ver se eu achava a foto da menina que aparece num jornal, que estava muito triste por causa do Elvis Presley, da morte dele. E essa menina se parece exatamente com a mulher que está agora, hoje em dia adulta, junto com o pastor Bob Joyce. Mas infelizmente são muitas notícias, né, do Elvis, são páginas imensas, trocentas, né, sem fim. Eu não poderia aqui continuar procurando, mas eu me despeço aqui de vocês. Eu espero que vocês vejam, talvez no vídeo da Lori tenha e eu deixei passar alguma coisa. Até o próximo, obrigada pela atenção e die Wahrheit.